Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já tô iniciando essa limpando a bagunça. Nós tinha colocado o colchão aqui no chão. E aí, a gente até dormiu aqui, gente. Tão gostoso que tava aí, choveu a noite toda. Agora esfriou bastante, bastante mesmo. E aí eu tava arrumando lá no quarto. Tô dando uma limpeza lá no quarto, limpando. Hoje é o último dia de férias do Nego, então nós tava aproveitando. Gente, por isso também que eu dei uma desativada, sabe? Nos comentários aqui, porque as pessoas, tem gente novas aqui. E as pessoas não vê o vídeo, não entendem. Eu gosto de falar no início, sabe? Então, pra dar uma limpada na mente um tempinho, sabe? Mas logo já volta ao normal, já deixa vocês comentar normal, tá bom? Mas aí, enquanto isso, vocês vão comentar lá no grupo, né? Lá no Instagram, enfim. Mas logo eu vou ativar novamente, gente. Só pra dar uma limpada na minha mente. E tá bem corrido esses dias aqui, né? Agora começa de novo. Eu dei uma boa relaxada nas férias do Nego. Porque eu quis curtir um pouco, sabe? Às vezes a gente é tão corrido na semana que eles trabalham o dia todo assim fora, né? E chega só à noite. Então à noite, às vezes a gente tem muito pouco pra conversar, pra aproveitar, sabe? E aí, então, eu quis aproveitar agora no final das férias dele bastante. Pelo menos pra gente ficar juntinho, assim, pra gente conversar. Pra gente curtir mesmo, né? E eu tô meio ofegante, assim, porque eu tava arrumando o quarto, gente. Eu resolvi parar um pouquinho. E aí, a gente curtir, porque às vezes fica tão corrido quando a gente vai ver, o tempo já passou, a gente não aproveitou, não curtiu, sabe? E aí já vem aquela rotina doida de novo. E aí o Nego, agora já volta o trabalho dele. À noite quase sempre a gente tem algum compromisso na igreja, né? Porque o escolhido não tem escolha, como a gente fala, né? Então a gente não tem nem que reclamar. Deus escolheu a gente tem que ser grato por ser escolhido, né? Deixa eu sentar, gente, que eu tô ofegante. Deixa eu tomar uma água. Ai, Jesus. E eu tava vendo o grupo das meninas e elas estavam... Ó, chegou o Nego. Oi? Oi. Cheguei. Quem tá aí? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Um forte beijo a todos. Como é que tá o meu nenezinho? E a minha nega, tá linda. Até parece que tu não me viu hoje. Ah, recém saiu. Mas E aí? Tem que chegar aqui, barrigão, hein? Ó, gente. Olha só. O Nego disse que tá bem grande, não acho tão grande, não. Sim, amor. A gente já vai pra 5 meses, né? E perdi o foco. Quando o Nego não tá, eu lembro das coisas. Quando o Nego tá, eu esqueço. Tá lembrando que a gente tava falando lá no grupo sobre de fazer algo pela gente, sabe? De se esforçar. E aí eu peguei também no devocional de hoje, de a gente se esforçar, sabe? Se dedicar, eu tava falando, né, mano? E aí, gente, eu aproveitei pra curtir mais o Nego. Né, amor? Agora no final eu aproveitei pra curtir, então eu adiantei alguns vídeos, né? Amanhã já volta a rotina, nega. E aí quase que a gente não vai se ver, por causa que o Nego vai pro trabalho dele durante o dia. À noite ele tem ensaio, às vezes na semana. Então vai ficar bem mais puxado e a gente quis aproveitar, né? Aí também a gente começa a gente também tem algumas reuniões da gente também, das mulheres, no caso, né? Porque acho que tem a ver, vai começar. No caso, hoje a gente tem. Mas assim, os outros dias a gente tem culto, a gente tem dia de oração, então a gente tem outros compromissos também. Aí por isso que eu quis dar uma desacelerada, assim, curtir bastante o Nego pra aproveitar, a gente aproveitar junto. E a gente aproveitou, né, mãe? Pô, e bota aproveitar. A gente aproveitou, gente. Passeamos, saímos junto, se divertimos. Em casa a gente curtiu, assistimos, ficamos juntos assistindo televisão, assim, pode dizer assim, mas em casa também é gostoso. Não gostoso. Né, de curtir. E gente, sobre da gente fazer algo pela gente, a gente às vezes tem que fazer algo pela gente, sabe? É que nem eu tava falando no grupo hoje. Nada é fácil. Não é fácil a gente ter uma rotina assim de compromisso, que nem fala. Eu sou meia, como que eu vou dizer assim? Sou meia travada com essas coisas de compromisso, sabe? Acho que até por isso que Deus um pouco tá me destrancando disso. Porque eu não funciono muito com compromisso, gente. Né, amor?
É verdade. Eu não funciono muito. Eu fico meio... Senão eu não vou dar muito que eu tô fazendo um Tá. Eu não funciono muito com compromisso, sabe? Onde eu tenho compromisso assim, eu fico meio travada. Até se eu planejar assim amanhã, eu vou anotar numa lista que eu vou fazer aqui em casa. Eu não consigo fazer. Eu tranco e não consigo fazer. Eu tenho que ir assim livre. Mas, com os negócios da igreja, essas coisas assim, Deus tá me libertando um pouco disso, sabe? E aí eu tô conseguindo assim um pouco me libertar um pouco, porque se Deus escolheu a gente não tem que reclamar, a gente tem que seguir a vontade de Deus, né? Porque um dia ele vai cobrar isso da gente, dele ter escolhido a gente, ele tá abençoando a gente, então ele capacita a gente para as coisas, e a gente não ficar reclamando e murmurando. E é a mesma coisa no emagrecimento da gente. Se a gente não fizer algo, a gente não vai sair do lugar. Se a gente não se esforçar, qualquer coisa da vida da gente, se a gente não ir lá se esforçar, a gente não vai atrair o que a gente quer pra gente. É a mesma coisa do nosso milagre, do nosso bebezinho. Se eu não pegasse e não me esforçasse, não pedisse pra Deus, né? Ele é o nosso milagre, que nem eu falo. Mas se eu não fizesse, não me esforçasse, Deus viu o meu esforço, tanto o que eu consegui fazer, eu fiz, que era a alimentação, que é o treino. Mas é que nem eu sempre falo, não é porque eu emagreci que eu consegui, é porque Deus achou de abençoar a gente. Porque eu não tomei nenhum remédio pra isso, o nego tá de prova. Eu cheguei pra ele e falei, amor, eu não quero fazer tratamento, né? Com anticoncepcional, essas coisas eu não quero. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui pedir pra Deus. E aí Deus, tanto eu como o nego, nós fizemos a nossa parte com Deus, né, amor? É verdade. A nossa parte com Deus. Então a gente tem que fazer a parte da gente pra gente conseguir o objetivo da gente. Se a gente não fizer a parte da gente, quem quer emagrecer não fizer a sua parte, não vai conseguir se não se esforçar, gente. É que nem no objetivo, é. Então, assim, ó, tudo a gente precisa de um esforço. Eu comecei a fazer a reeducação alimentar há 3 anos atrás. Vai fazer 3 anos agora em junho. Mas antes disso, eu era mentirosa pra mim. Eu mentia pra mim. Tanto é que um dia o nego chegou e falou pra mim assim, tá mentindo pra ti mesmo. Porque depois eu culpava ele por eu não ter conseguido, né? E aí ele chegou um dia e disse assim, tá mentindo pra ti mesmo? Por causa, ele até falou pra mim assim, ó, tu tá fazendo que nem eu fazia quando eu fumava. Que no caso ele fumava, né? Então tu tá mentindo pra ti mesmo, que vai fazer e não faz. Que ele falava que ia parar de fumar e não parava. Que é o que ele falava, né, mano? E aí isso, gente, isso pra mim um pouco foi um impulso. Por causa que eu disse assim, é verdade, eu tô mentindo pra mim mesmo. Se eu já tivesse seguido, eu já tinha conseguido. Eu fazia dieta, depois eu perdi ali 2, 3 quilos, eu desistia. E aí não chegava no objetivo. Aí quando eu resolvi fazer a reeducação alimentar, que é a gente comer de tudo, só que em menos quantidades, é a gente fazer um exercício. A reeducação alimentar pra gente perder peso, gente, não precisa nem tu fazer exercício, né? A verdade é essa. Tu pode fazer só alimentação, que tu vai perder peso. Mas o exercício ele vai ajudar, ele vai ser bom pro nosso corpo, né? Então ele dá uma ajuda pra perder mais rápido. Mas não que a alimentação não vai adiantar, sabe? E o emagrecimento, e depois que a gente consegue atingir o objetivo da gente, dá, tipo assim, que consegue ver que tu tá dando certo, te dá mais um impulso pra te seguir indo, fazendo. Porque quando eu consegui fazer, gente, que eu decidi fazer a reeducação alimentar, que foi o dia que eu gravei aqui no canal, o primeiro dia que eu fiz, eu tava fazendo assim, então eu já tinha perdido algumas coisinhas. Eu tava fazendo, diminuindo aos pouquinhos, mas ainda não era reeducação alimentar. Mas quando eu quis fazer mesmo, eu gravei aqui no canal pra vocês verem, né? Então tem um vídeo do primeiro dia que eu comecei a fazer a reeducação alimentar aqui. E ali foi dando certo, eu fui fazendo, aí eu comecei a não falar pra ninguém, porque antes eu falava pros outros, né? E não dava certo. Aí as pessoas... às vezes iam fazer caminhada mesmo, fazer caminhada comigo, depois desistiu, que é aquele negócio da gente, Maria vai com as outras, sabe? Vai, depois desiste. E, nossa vida, tô ofegante. E aí tu desiste, então a gente tem que fazer as coisas pela gente, não pelo outro, sabe? Então quando eu decidi fazer por mim, porque eu vi que não tava bom, eu tinha muito refluxo, é refluxo que chama, eu nunca lembro, mas é refluxo que chama. Vinha tipo uma gordura assim na minha garganta, assim, que às vezes o nego tinha que me chamar porque eu me afogava com aquilo. E eu passava muito mal, né, mano? O nego tá escrevendo, gente, por isso.
E eu passava muito mal à noite. E aí eu tinha... Às vezes eu acordava com muita dor de estômago por ter comido muito durante o dia, né? Por ter comido à noite, às vezes eu comia a gente comia lanche. Eu ainda comia todo o meu lanche, ainda comia o lanche dele também, né? Então... É coisa, gente, que às vezes fica meio difícil de explicar lá no grupo. Então eu trago aqui pro vídeo, sabe? Que aí fica mais grande lá no grupo. Tem um limite de áudio, senão cheio de áudio lá, né? Então tem um limite. E aí então é coisa que a gente tem que fazer, sabe? É como tudo na vida da gente é difícil. É difícil. A rotina de dona de casa não é fácil. A rotina de ser mãe, pra quem já tem os seus filhinhos, assim, também não é fácil, sabe? Cuidar da casa, do marido, dos filhos, enfim... Não é fácil, né? E é como também o nosso bebezinho. A gente sabe que não vai ser fácil. Mas Deus, ele vai capacitando a gente vai se esforçar pra isso. Se a gente não se esforçar pra isso, a gente não vai conseguir chegar no objetivo da gente. Então, o que eu tô tentando dizer assim, que tudo a gente tem que ter um esforço. Se tu não tiver um esforço, tu não vai conseguir. Então, precisa a gente ter um esforço, sabe? Muitas vezes eu não tava com vontade de treinar, como vocês vêem nos vídeos ali. Eu até falo nos vídeos. Né? Ah, gente, não tô com vontade, mas vou fazer mesmo assim. E aí depois pegava o gás e ia. Hoje mesmo eu quero fazer um treino, como eu falei. Se eu não sair na rua assim, né? Eu vou fazer em casa, depois pela TV. Então, assim, eu quero trazer novamente os treinos. Agora o nego vai voltar a rotina dele no trabalho. Então eu vou voltar a minha rotina que era. Porque quando ele tá em casa é totalmente diferente do que é quando ele não tá. Quando ele não tá, gente, eu como fora. Quando ele tá em casa, eu como fora de horário. E aí, então, gente, quando ele não tá em casa, a minha rotina é totalmente diferente. Quando ele tá em casa, eu como fora dos horários. O nego compra muita besteira pra comer. E então, aí vocês dizem assim, ah, Ju, mas por que tu come? Porque é um momento só. Daqui a pouco ele já vai voltar ao serviço dele. Mas eu como, gente, mas não é tanto. Eu como às vezes um pouquinho a comida mesmo. O nego fica brigando comigo que eu não como muito, né? Ele diz assim, tá grávida, tem que comer por 2. Né, seu Cristiano? Né? Tu fala mesmo que eu tenho que comer por 2. Tem que se alimentar. Eles também tem que comer por 2, mas eu não consigo, gente. Eu como um pouquinho. Mesma coisa que eu comia antes de estar grávida, né? É o que eu como. E às vezes eu mostro pra vocês meu prato ali, ainda sobra aquela comida. Eu não como tudo aquilo, não. Então, assim, ó, a gente vai fazendo o que dá pra mim fazer agora, eu faço. Lógico que eu não consigo fazer muita coisa do que antes, mas o que dá a gente faz. É o esforço. A gente se esforçar, a gente consegue o objetivo da gente. Então, tudo vai se a gente tiver a força de vontade. A gente pedir pra Deus acordar de manhã, pedir força pra Deus, pra que Deus capacite a gente pra gente ir, sabe? Que aí o dia da gente vai ser bom. A gente toma água, sucos, quem gosta de tomar suco, chá, né? O que nem eu falei do café, quem não consegue tomar café sem açúcar, colocar canela no café ajuda muito. Só que tem que saber também se não tá grávida, né? E se não tá vindo, sabe? A bonita ali no mês, porque senão vem demais, gente. Mas a gente faz esses jeitos, sabe? E dá certo. A gente tem que pegar aí e não falar pros outros. É isso que eu queria falar antes do nego chegar. Quando o nego chega, eu perco o rumo. Que foi? E aí, tu ir e não falar pros outros. Isso também foi o nego que me dizia que não dá certo as coisas porque tu fala. Às vezes eu falava, eu convidava, eu fazia grupo, falar, sabe? Ficar pra ti. Porque tudo... Só tu e Deus. Tudo que eu gosto, que eu vejo que dá certo, gente, eu sou muito de compartilhar, sabe? E às vezes acaba trancando um pouco. Então, assim, e eu não consegui emagrecer. Faz sem falar pros outros pra ver se não vai conseguir. Sabe? Eu não consigo tal coisa. Vai lá e faz sem contar pra ninguém pra te ver como tu vai conseguir perder, sabe? Às vezes as pessoas que diziam pra mim que eu não ia conseguir, sabe? De novo, tá tentando de novo. Às vezes eu ouvi assim, mas a gente não desiste nunca, né? A gente não consegue. Se a gente tivesse feito Deus de lá de tal época, a gente já tinha conseguido nosso objetivo. E aí eu pegava tudo aquilo, gente, de impulso e dizia assim, não, tô mentindo pra mim mesmo, então eu vou pegar e me esforçar. E até hoje eu faço, né? Eu só mudei um pouco nesses meses aí algumas coisas, porque agora é outro momento. Mas assim, depois que eu tiver o bebezinho, que eu ganhar o bebezinho, eu vou voltar ao meus treinos de novo, as minhas coisas que eu consigo fazer de novo, o normal que eu fazia antes, né?
Eu ainda faço alguma coisa, mas não Frio, sempre. pessoal. Não sempre. Que friagem tá aqui. E eu sou friolento, né, nega? A nega ama frio, eu sou friolento, eu não sou muito do frio. Não, pra trabalhar eu amo frio. Mas eu em casa, tendo frio parado, eu não gosto. Amanhã sim, amanhã eu volto a continuar. Amanhã eu chego a me acordar cedinho, faceiro. Em casa, eu não sou muito do frio. Vocês veem que a gente tem que fazer as coisas sem falar. A gente falou que nas férias do Nego a gente ia fazer a obra, a gente ia desmanchar lá na frente, o Nego ia fazer live. Nem live ele conseguiu fazer, gente. Né? Então, assim... Mas hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. Né? Em nome do Senhor Jesus, vamos quebrar essa barreira aí. Então, é assim, a gente fazer as coisas sem falar, sabe? Primeiro faz, depois fala. E é que nem a gente diz, é que nem os propósitos que Deus prometeu pra gente. Deus prometeu muita coisa pra gente esse ano, mas a gente não pode falar. A gente tem que esperar realizar primeiro pra depois de falar. Porque às vezes o próprio inimigo, ele pega aquilo que a gente fala. Não que Deus não vai cumprir, mas a gente tá jogando no vento, ele pode pegar, né? Então, é isso. O que tu tem pra falar, mãe? Pra não desistir dos sonhos? Não desiste do sonho, hein? Conta só pra Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. É isso. Muitas coisas que a gente contava, os planos da gente, que a gente queria ter filhos, ter isso e as aquilo. As pessoas zombavam da gente. Levou muito tempo. Sim, gente. Sabe, às vezes o que Deus vê a gente não vê, né? Quantos livramentos Deus nos deu. Mas pra gente, até hoje mesmo, a gente sabe que a gente não podia ter pela gente. A gente ouvia cada coisa. Nosso milagre é o Senhor que nos abençoou e nos concedeu esse filho que a nega tá esperando, esse nosso filho, entendeu? E através de muitas coisas, às vezes, Deus ele multiplica. A gente ouvia cada coisa, né, mano? Deus é maravilhoso, né? Cada coisa a gente ouvia, né? Barbaridade. Olha, gente, eu dizia pra nega assim, eu dizia assim pra nega, tem muitas mulheres, às vezes, que falam pra ti, às vezes, assim, tá filmando eu aqui. Tá. Mulheres que dizem assim, aqui, eu defendava pra lá, diz assim pra vocês aí, por que não tem filho, filho? Por que não tem isso, não tem aquilo? Se Deus não te deu ainda, aproveita a tua vida de solteiro, ou de casar, tá com esposa, aproveita, vai passear com o esposo, sai, se diverte, namora bastante os sobrinhos, os priminhos, que seja, entendeu? E vai passear, porque a hora que ele te dá, a tua vida já não é mais 2, já vai ser 3, entendeu? E às vezes as bênçãos vêm mais 1, às vezes é 4, entendeu? Então vamos botar um exemplo, depois que vem o filho, a gente já se doa, vai mudar totalmente a rotina, né? Totalmente a rotina. Então muitas vezes eu falava pra nega lá, a nega ficava triste, como eu queria que Deus me abençoasse com filho. Eu digo, nega, calma, tudo é no tempo do Senhor, ele vai. Deus não fez a mulher para não ter filho. Deus, às vezes, ele permite que aconteçam as coisas na vida da gente pra gente pegar e buscar ele. Porque se ele não permitisse coisas acontecerem na vida da gente, a gente ia esquecer. Se fosse tudo fácil, a gente ia esquecer de Deus, a gente não ia nem pensar em Deus. Entendeu? E isso que Deus nos fez. Deus, antes do nosso ventre, da nossa mãe, Deus já sabia que nós ia estar aqui hoje. Entendeu? Então, muitas coisas Deus permite, tem que acontecer, a gente tem que passar pelaquela prova. Então, tudo que vocês estão passando aí, pessoal, é permissão de Deus. Então, em vez de vocês contar para algum amigo, para algum parente, conta para Deus. Explica para Deus, chega assim, Senhor, por que está acontecendo comigo? Agora, a partir de hoje, eu vou deixar nas tuas mãos, que o Senhor sabe a hora certa de me dar a minha bênção. Então, que fique essa palavra aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, gente, a gente escutou, assim, muita coisa que acho que um pouco as pessoas queriam desmotivar a gente, mas levantava a fé da gente. Teve uma época também que a Fifi, ela teve os filhotinhos dela e uma pessoa chegou pra mim e falou assim, me marcou um pouco, né, sabe disso? E a pessoa disse assim, nossa, até a cachorrinha já teve filho e tu não. E me marcou, né? E o nego disse assim, Deus não vai levar a pessoa enquanto a pessoa não vê nós com o nosso filho. E a pessoa já tá bem de idade hoje, gente. E Deus não levou, realmente. E hoje ela viu, tá vendo a nossa vez. E então, assim, teve muita coisa que a gente ouviu, sabe? Muita coisa a gente ouviu nesse tempo. Por isso que eu digo, não dá pra gente contar os sonhos da gente pras pessoas, porque elas não vão te ajudar a tu chegar no teu sonho, elas vão tentar te derrubar do teu sonho. Elas vão, o objetivo delas é não ver tu atingir o objetivo, porque infelizmente, gente, as pessoas hoje em dia, elas querem o bem só pra elas. Elas não querem o bem pros outros. Que a luta não é contra elas, contra as coisas ruins que estão nelas. Então, assim, ninguém quer ver tu... A gente, eu pelo menos assim, eu tenho um coração, gente, que Deus conhece meu coração.
Eu fico tão feliz se um irmão meu consegue se tiver uma casa melhor que a minha, tiver um carro melhor que o meu, né, amor? Coração da nega. Não, mas é verdade, Não, né? é verdade, eu fico pessoal, muito é uma feliz, bênção. gente. Eu fico muito feliz. Então, pra vocês verem que às vezes o que eu consigo, assim, de benção, que eu vejo que é legal, eu quero compartilhar pro outro conseguir mais legal ainda, sabe? Mas infelizmente as pessoas não são assim, sabe? Então a gente se decepciona um pouco. E a gente tem que um pouco falar as coisas no momento certo. Então, teve um dia, era isso que eu ia contar também, esqueci. Teve um dia antes de eu descobrir que eu tava grávida, gente. Eu coloquei a mão na minha barriga, assim. E eu pedi pra Deus, pra ele... O que foi, mano? Fala. E aí, gente, eu coloquei a mão na minha barriga e eu disse pra Deus assim, Deus, se não for da tua vontade, o Senhor tira do meu coração. Eu não sabia ainda que eu tava grávida, eu nem desconfiava que eu tava. Só que do nada eu tava deitada, eu coloquei a mão assim na minha barriga, assim, e disse pra Deus assim, Deus, se não for da tua vontade, eu sei que o Senhor me curou da SOP e tudo. E o que eu mais queria mesmo era a minha cura, né, pra mim, se Deus me desse um bebezinho, ele vir... eu curada, eu não precisava sofrer mais a SOP, porque o sintoma é muito ruim. Só quem passa que sabe, as dores é muito ruim, as cólicas é terrível. Mas aí eu coloquei a mão e disse pra Deus assim, se não for da tua vontade, eu vou aceitar. Mas o Senhor tira do meu coração e tá tudo certo. E aí, gente, nisso, eu lembro que eu coloquei a mão assim de olho fechado e eu disse assim, mas Deus, se for da tua vontade, eu já entrego ele nas tuas mãos. Eu não sei se ele tá aqui, se ele não tá, desse jeito eu falei. Se ele não tá, mas eu entrego ele nas tuas mãos. E depois disso eu fiquei pensando, sabe? Durante o dia, até eu dormi, eu falei pra vocês no vídeo que eu dormi e tal. E eu falei assim, nossa, eu peguei, entreguei, eu falei como se já tivesse um bebezinho, mas aquilo passou também. Aí eu disse assim, não, ficou da minha cabeça. E aí chegou no outro dia, eu fiz o teste que deu positivo, né? Então assim, Deus, ele vai... Tu tem que pegar e fazer algo pra Deus ele te abençoar também. Tu tem que te esforçar pra ter a recompensa. Então é isso, gente. Falei bastante. Era um vlog. Coisa boa falar, né? Era um vlog. Às vezes eu falo pro nego assim, amor, tu fala bastante. Mas, gente do céu. Mas é o que a gente fala, é o que Deus manda a gente falar, sabe? Tem dias que eu programo pra fazer o vlog, que nem hoje, que era o vlog. Mas Deus é que sabe, né? O que ele quer que a gente faça. A gente tá aqui pra cumprir a vontade dele. Né, amor? A pessoa fazer um canalzinho conversando com o N Santos. Aí sim, vocês vão conversar aí mesmo. Hein? O nego conversando com mas tu tem o teu canal. Eu gosto de conversar, sabe? Por isso tem que ser agora live. mesmo eu vou começar a fazer as lives, começar hoje, fazer, entendeu? Espero que venha bastante convidado. Tem só 3 minutos. Então, pra nós acabar. Gente, eu vou até tirar um print. Vou colocar em cima pra vocês verem que não é porque eu corto o nego. É porque realmente é os minutos. É os minutos. Senão depois eu não consigo nem salvar o vídeo, gente. Então que Deus abençoe, não desista dos teus sonhos e fica feliz por cada graminha que tu perder. Ou pela casinha que tu tem, se a casinha é de madeira, é de barro, é de qualquer jeito, gente. É um lar que tu tem, agradece a Deus. E tá chegando a live aí do Cristiano aí, ó. Um big beijo. Deus abençoe. Tchau.